Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Flávio Ribeiro e a dica de hoje é sobre participação em outras companhias, tá ok? Mas antes da gente começar, não esquece pessoal, você que ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever aqui do ladinho do vídeo, né? E também se gostou da apresentação, deixa aquele like, tá certo? E se surgiu alguma dúvida, lógico, pode deixar seu comentário abaixo do vídeo. Para exemplificar essa ideia de participação em outras empresas, eu separei para vocês a questão número 5 do primeiro exame de suficiência de 2020. Então a questão fala o seguinte: a empresa Alfa SA adquiriu 80% da participação da empresa Beta por R$300 mil, passando a controlá-la, e sendo essa considerada um negócio. Na data da operação, o patrimônio da empresa, o patrimônio da Beta SA apresentava a seguinte situação. Então aqui nós temos um pequeno quadro, né, evidenciando o valor do ativo, passivo e patrimônio líquido, tanto o valor contábil como também o valor justo, né? Considerando os dados apresentados, assinale a alternativa correta. E ali nós temos as 4 opções, né? Então, será que gerou um ágio por mais-valia de ativos líquidos de 186 mil, um deságio de menos-valia de ativos líquidos por 60 mil, deságio por rentabilidade futura de 126 mil, ou ágio por rentabilidade futura, o goodwill, por 12 mil. Tá certo? Então, mais uma vez, né, como a gente está utilizando o gabarito oficial da prova, né, então ali a gente já tem a resposta correta, a letra D. Mas como eu falei, mais importante que saber, no caso, a resposta, é saber como chegar até ela, né? Então, para isso, eu montei um esqueminha aqui na planilha para explicar essa questão para vocês. Então, vamos lá para a resolução. Então, aqui, pessoal, eu repliquei, né, aquele quadro com o valor contábil e o valor justo, porque são informações que a gente vai utilizar na resolução do exercício. Também fiz uma pequena estrutura aqui do ladinho, né, para chegar nos principais valores, né, que o exercício solicita. Então, o que nós sabemos do exercício? Então, o valor de aquisição é de quanto? É de 300 mil. Então, eu tenho o valor de aquisição de 300 mil por uma participação de 80%. Então, vamos lá. 300 mil por uma participação de 80%. E o patrimônio líquido da controlada é quanto? Ele vai ser de 300 mil também. Ok? Então, aqui o patrimônio líquido é de 300 mil. O primeiro passo é a gente fazer uma segregação, né? Então, aqui, no caso, quando há aquisição, né, de participações, primeiro, essa aquisição ela é disciplinada pelo CPC 15, né, que trata sobre combinações de negócios. Então, lá no CPC 15, ele menciona que as aquisições eles têm 3 contas principais. A participação no PL, né, da companhia. Daí nós temos a participação em mais e menos valia. E também nós temos a figura do goodwill, ou melhor, podemos ter, né, a figura do goodwill ou ganho com compra vantajosa. Tá certo? Então nós vamos ter, deixa eu colocar aqui um ou aqui para ficar melhor, essas 3 figuras. O que cada uma delas significa, pessoal? Então, primeiro, nós temos a participação do PL. Então, essa participação do PL, ela representa o percentual que foi adquirido do patrimônio líquido da empresa. Exemplo, vamos imaginar que eu adquiri uma empresa lá, o PL dela é 100 mil e eu adquiri 60%. Logo, a participação do PL vai ser quanto? Vai ser 60% de 100 mil, ou seja, 60 mil. Então, ele sempre vai representar esse percentual do patrimônio líquido. Tá ok? Só que quando a gente faz a aquisição de uma outra companhia, dificilmente você adquire aquela companhia, né? A participação daquela companhia, pelo seu valor patrimonial, pelo valor contábil. Normalmente, você acaba pagando mais ou menos pela
aquela companhia. Então esse valor mais ou menos aqui, eles são segregados em outras duas contas, que seria a mais ou menos valia, né? Ou goodwill ou ganho por compra vantajosa. Primeiro, o que é esse mais ou menos valia? Vamos imaginar, continuando aquele exemplo, né, que o PL da empresa era de 100 mil. Porém, os ativos líquidos, né, que seria como se fosse o PL líquido da empresa, ajustado ao valor justo, fosse de 120 mil. O que significa isso? Significa que o valor justo do PL é superior ao valor patrimonial. Então, nós vamos ter uma origem de mais-valia. Se fosse ao contrário, se o PL levado ao valor justo, né, ao valor do mercado, que a gente chama, fosse inferior ao valor patrimonial, daí nós teríamos a figura da menos-valia, tá certo? Então, primeiro, nós temos a parte da participação, né? A parte da participação é boa, né? Nós temos a figura da participação do PL, que é o percentual aplicado sobre o patrimônio líquido da empresa. Depois, se essa aquisição, o valor dos ativos líquidos é diferente do valor contábil, ele vai gerar tanto mais ou menos valia, né? Se esse valor justo ele for superior ao valor contábil, mais valia. Se ele for inferior, menos valia. Esse valor justo, né, esse valor de mercado que a gente fala, né, digamos assim, é quanto que o mercado diz que vale aquela participação, tá certo? E por último, nós podemos ter o goodwill ou ganho por compra vantajosa. O goodwill, ele surge da seguinte situação. Vamos imaginar ali que você fez a aquisição da participação numa empresa e o valor de mercado lá, ou seja, com todos os ativos já trazidos a valor justo, né, fosse de 200 mil, vou pensar num valor maior. Porém, o valor que você pagou foi 220, ou seja, você pagou um valor maior do que o mercado diz que aquela participação vale. Então esse excedente que você paga mais, ele recebe o nome de goodwill, tá certo? O que seria esse valor a mais que é pago? É como se fosse, digamos assim, um conjunto de ativos intangíveis que a empresa ela sugere que aquela participação ela vai gerar um valor maior no futuro. Ou seja, ela tem uma carteira de clientes interessante, ela tem uma marca interessante, então é uma valorização a mais do que o mercado diz, tá certo? É uma, como é que posso dizer? A ideia de rentabilidade futura, né? Digamos, você compra com a perspectiva de que aquela empresa ela vai gerar mais retorno do que realmente você está pagando naquele momento. Então, essa parcela a mais que você paga em relação ao valor de mercado, a gente dá o nome de goodwill. Porém, o contrário também pode acontecer. Se, por exemplo, nós temos ali a participação que vale no mercado 200 mil e você paga 180, daí o que acontece? Você pagou a menos do que o mercado estava valorizando. Pode acontecer? Pode acontecer. Há situações em que isso aconteça. Só que daí a classificação dessa conta ela é diferente, ela já não é mais o goodwill. Ela vai ser tratada como um ganho com compra vantajosa, né? A ideia é como se você tivesse recebido um desconto na hora da aquisição. Desse ganho por compra vantajosa, né? Com compra vantajosa você lança o valor, né, diretamente lá no resultado. Tá certo? Então nós temos essas três figuras principais. Então é o que a gente vai identificar a partir de agora. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro passo, nós vamos ter que identificar os ativos líquidos, né? Esse ativo líquido normalmente é calculado pela diferença entre o ativo a valor justo menos passivo a valor justo. No caso aqui, né, ele vai fechar no valor do PL a valor justo, que seria o 360. Então, o mercado diz que o PL vale 360 mil. O PL da controlada é avaliado contabilmente a 300 mil. Então, nós aqui já sugerimos que vai ter uma mais-valia, né, de 60 mil. Porém, um detalhe importante, isso aqui é no 100%, pessoal, tá certo? Deixa eu até colocar aqui do lado. Nós estamos tratando isso no 100%. Agora, a gente vai tratar
em relação à participação, né? Ou seja, o 80%. Então, a participação dos ativos líquidos que a empresa está adquirindo é o quê? Vai ser 80% do 360. Então, o 80% da empresa, o mercado, né, diz o valor justo dela é de 288 mil, tá certo? O PL dela vai ser também 80% do 300 mil, 240. E a diferença entre os dois vai gerar a nossa mais-valia. Agora a mais-valia da participação, 48 mil. E por último, a gente vai definir se há um goodwill ou ganho com compra vantajosa. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar o custo da aquisição, 300 mil, e vamos diminuir pelo valor de mercado da participação, ou seja, 288. Então a diferença, ele vai me dizer se a empresa pagou a mais ou a menos que o mercado definia, né, que valia aquela empresa. Aqui no caso foi pago 12 mil a mais, né? Então esse valor a mais é contabilizado como o goodwill da operação, tá certo? Então agora vamos retornar lá para as respostas, né? Então, primeira resposta, o ágio por mais-valia de ativos líquidos foi de 186 mil. Não foi de 186 mil, foi de 48 mil. Deságio por menos-valia. Então a gente já observou que teve mais-valia, não teve menos-valia. Então também já desconsidera a segunda. Deságio por rentabilidade futura, de 126 mil. Então a gente já observou que não teve um deságio, mas teve sim um goodwill, e esse goodwill ele teve o valor de 12 mil, que é o saldo, que é a resposta da letra D, né? Ágio por rentabilidade futura, né? Goodwill de 12 mil. Portanto, a resposta correta é a letra D. Pessoal, tranquilo aqui? Se ficou alguma dúvida, pode ficar à vontade para deixar seu comentário, que à medida do possível a gente já vai procurando responder, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da resolução. Se você ainda não é inscrito no canal, então não esquece, pode clicar ali no botãozinho do lado do vídeo e se inscrever, tá certo? E com isso você vai acabar recebendo mais resoluções, tanto de questões de exame como de concurso, tá certo? Pessoal, um grande abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima. Até mais!